Bom, bem-vindos ao canal mais uma vez, né, que é o professor Fábio Curti. Esse é o quarto vídeo, né, da série, na qual a gente começou fazendo as considerações iniciais sobre o MPLAB e o C18, que são os softwares que nós vamos utilizar no curso de microcontroladores, né. No segundo vídeo a gente fez a instalação do MPLAB, que é a ideia, né, o ambiente de desenvolvimento. No terceiro, a gente fez a instalação de um compilador, a versão do compilador, o C18 3.47. E nesse quarto vídeo eu vou estar mostrando, né, as etapas de criação de um projeto nesse ambiente de desenvolvimento, que é o MPLAB, né, utilizando um microcontrolador PIC da família 18F, né? No caso, nós vamos estar utilizando o PIC 18F 1220, que inclusive é o mesmo que nós utilizamos tanto na interface de simulação das primeiras aulas na qual a gente começa a trabalhar com o ambiente, como também da placa didática que nós adotamos no primeiro treinamento, né, no curso básico, né, e na introdução a microcontroladores. Bom, as etapas de criação do projeto não são nada complicadas, porém eu decidi documentar isso em formato de vídeo para facilitar, né, como nos outros vídeos também, a compreensão e também para fazer um passo a passo, né, propriamente do projeto. Então vamos lá, para a gente fazer para a gente criar propriamente esse projeto, né, é muito simples. Para vocês deve estar na área de trabalho, para mim eu tirei da área de trabalho para ficar mais limpo aqui para mim, né. A gente vai vir no MPLAB IDE, que a gente já instalou, a versão 1.90, né, eu estou utilizando aquela mesma versão que a gente fez na instalação do segundo vídeo mesmo. Clicar na IDE, vamos carregá-la, né, esperar que ela inicialize. Uma coisa legal dessa nova versão do MPLAB, né, é que tudo que a gente precisa do projeto, ele está dentro de uma pasta, né? Uma pasta que o MPLAB cria, extensão .x, no local onde a gente manda salvar o nosso projeto. Isso facilitou muito para você que desenvolve o projeto na tua casa ou desenvolve o projeto na tua empresa e tem costume de levar trabalho para casa para poder fazer alterações, né? Os links de biblioteca, as referências, toda essa parte da documentação agora fica dentro de uma única pasta, né? Facilitando muito assim, né, tanto você compartilhar esse projeto com outras pessoas, como também você conseguir desenvolver esse projeto independente de você estar na máquina que você iniciou, ou melhor, você está no PC que você iniciou esse projeto ou não, né? Bom, inicialmente a gente já tem aqui, né, a interface do MPLAB, né? Para a gente começar a criar o projeto é muito simples, né? Ou vem aqui em File, New Project, né? Ou então vem simplesmente aqui no ícone, né, da pastinha com o mais. Vamos pelo File, né, New Project. Ele vai abrir essa janela de novo projeto, pedindo para você localizar o projeto, ou seja, o tipo de projeto que você quer iniciar, né? Aqui, como a gente vai estar começando com um projeto mais simples, né? Projeto inicial mesmo, a gente vai manter nessa janela os itens como já estão selecionados, ou seja, Microchip Ensemble e Standalone Projects, né? Vamos clicar em Next para dar continuidade, né?
em Select Device, ou seja, selecionar dispositivo, a gente vai selecionar o PIC que a gente vai tá desenvolvendo, né, a programação para ele, e a família desse microcontrolador, que como a gente já viu, né, os microcontroladores da Microchip são divididos em famílias, né, começando pela família 10F, 12F, 16 a 17, que teve uma breve, vamos dizer assim, passagem, né, e foi descontinuado logo em seguida, né, que deu origem à família 18, né, os PICs 24 e por aí em diante. No caso, a gente vai estar trabalhando com um microcontrolador, como eu disse, né, que é o PIC 18F 1220, que é um PIC da família PIC 18, né? Então a gente vai vir aqui em Family, né, onde está All Families, a gente vai procurar a informação para esse microcontrolador. No caso, a gente vai vir aqui, ó, Advanced 8 bits, né, MCU PIC 18, que é vamos dizer assim, o item que determina a utilização da família dos PIC 18. Em dispositivos, a gente vai procurar o PIC 18F 1220. Você pode ver que quando ele já começa, vamos dizer assim, relacionando os PICs justamente da família 18. Então a gente vai vir aqui, ó, PIC 18F 1220. Já está aqui, selecionou a família, selecionou o dispositivo. Vamos dar Next para continuar a criação do projeto, né? Nessa tela ele está pedindo para mim selecionar a ferramenta, né? Select Tool, né? No caso, nas nossas aulas a gente vai estar, quando não estiver utilizando o ambiente de simulação que a gente já tem ele pré-concebido, né, que é um espelho na realidade da nossa placa didática de desenvolvimento, a gente vai estar utilizando para gravar quando nós estivermos trabalhando com a placa didática uma ferramenta, né, da Microchip, da própria Microchip de debugação chamado Pikit, né, que ela funciona tanto como ferramenta de gravação, como funciona como debugger de programa também. Então a gente vai vir aqui em Hardware Tool, né, selecionar essa ferramenta, Pikit 2, que é a ferramenta que a gente vai estar utilizando também quando nós estivermos assim, gravando os nossos projetos na placa didática. Next, para continuar. Agora ele está pedindo para mim selecionar o compilador. O compilador foi aquele que a gente já instalou, né, na nossa terceira aula anterior a essa, no caso, né? Como eu falei, a gente teria 2 compiladores instalados, vamos dizer assim, para a gente fazer nossas experiências. Porém, a gente utilizaria nos projetos inicialmente, né, o C18. No caso, a gente vai utilizar o C18 versão 3.47 para elaborar nossos projetos. Seleciono o compilador, você vê que a janela de informação que tinha aqui embaixo dizendo que eu não tinha selecionado ainda uma ferramenta, né? No caso, um compilador para o nosso projeto já desapareceu. O mesmo processo. Next. Aqui ele vai me pedir para mim selecionar, né, agora um nome para esse projeto. Como eu não vou me ater no momento a nome, especificar projeto, porque isso eu vou deixar para uma etapa posterior, para um vídeo posterior, eu vou criar um programa chamado teste mesmo, né? Só que eu tenho que ter um cuidado. Qual cuidado? Primeiro, como ele é o projeto principal, setar ele como eu marcar a caixa Set as Main Project, né? E o segundo, dizer aonde que eu quero salvar esse projeto. No caso, eu vou salvar esse projeto num pendrive que já está plugado no meu computador aqui. E para quem estiver fazendo o curso de qualificação, é legal que no momento de salvar os projetos, sempre direcione para o pendrive na qual a gente tem um material didático, para aquela área que nós já reservamos, já, né? Para você salvar os teus experimentos e teus projetos. Então a gente vai vir aqui em Project Location, né? Browser para poder mudar o endereço. Vamos procurar aqui, no caso, disco removível, né? Que é, no caso, o meu pendrive. Eu vou salvar na raiz mesmo, porque eu não criei uma pasta aqui, mas eu poderia vir aqui, ó, criar uma pasta aqui chamado Projetos PIC, por exemplo, né? Selecionar essa pasta, né? E
mandar abrir. Agora ele vai salvar esse projeto teste, né, que eu criei dentro, desculpe, dentro dessa pasta, né, projetos PIC. E vocês podem ver que ele já acrescentou, inclusive aqui, ó, no Project Folder, ou seja, a pasta onde vai conter as informações do nosso projeto, uma extensão .x. Para que serve essa extensão? Já para o MPLAB 10, o MPLAB X, né, ele conseguir identificar essa pasta como sendo uma pasta válida para projeto. As demais informações a gente não precisa mexer não no momento. Aqui a gente vai clicar em Finish, né, para finalizar. E a primeira parte de criação do nosso projeto vai ser produzida automaticamente pelo compilador, ou melhor, pela nossa interface, né? Agora a gente já tem o que? Já mudou um pouco, né, a aparência da IDE do MPLAB nesse momento. A gente já apareceu aqui o nome do projeto que a gente criou, né? Teste, né, no caso. Aqui embaixo já apareceu as informações de cabeçalho, né? Aquelas informações do main que vão conter, vamos dizer assim, algumas diretivas e algumas instruções, né? Já apareceu o databoard aqui com as informações do meu projeto, dizendo aqui o dispositivo selecionado foi o PIC 18F1220, né? O compilador selecionado foi o C18 versão 3.47, e a ferramenta que a gente vai utilizar para debugar e gravar é o PICT2, né? Já está me dizendo aqui qual o tamanho de memória RAM e de memória flash que eu tenho nesse microcontrolador, ou seja, já tem uma série de informações que me dão condição de controlar o projeto, né? Porém, agora eu preciso criar o arquivo, né, que a gente vai utilizar para começar a produzir o nosso código, ou seja, para a gente digitar propriamente o nosso código, ou seja, o arquivo de fonte que vai dar origem ao arquivo objeto. O que é o arquivo de fonte? O arquivo de fonte é aquele arquivo que a gente vai criar ele para ser a fonte do nosso programa, ou seja, ser o arquivo onde nós vamos utilizar da linguagem de programação adotada, que no nosso caso foi a linguagem C, né? E a partir daí, após esse processo todo terminado e esse projeto montado de acordo com a ideia proposta, nós clicarmos no botão para compilar esse projeto e ele ser transformado no arquivo .hxe, né, que é o arquivo hexadecimal que vai ser gravado no microcontrolador. Para nós criarmos esse arquivo também não é nada complicado. Dentro da estrutura do nosso projeto, vocês vão localizar que ele já cria internamente uma série de pastas, né? Aqui eu tenho a pasta principal, que é aquela que ele criou com o nome do projeto propriamente. Logo abaixo eu tenho uma pasta, né, chamado Header Files, que vai conter os arquivos de cabeçalho, caso eu insira ou crie bibliotecas ou utilize bibliotecas já pré-concebidas, né, ou pré-produzidas para alguns projetos. A gente vai ver isso numa etapa um pouco mais à frente também. Important File, ou seja, arquivos importantes para o nosso projeto, vão ser usados como referência apenas esses arquivos, mas não vão ser, vamos dizer assim, não vão ser compilados em conjunto, né? Os linked files, que são os arquivos de links utilizados para ele enxergar bibliotecas e funções externas, né? O libraries, o loadables e uma pastinha chamada source files, que é essa aqui, ó. Essa pasta source file é aonde nós vamos gravar, né? Vamos utilizar esse espaço aqui dessa pasta para nós criarmos o nosso projeto, ou seja, para nós digitarmos, né, o programa de acordo com o que nos for proposto. E como a gente vai inserir esse arquivo dentro dessa source files? Também nada complicado. Parou em cima da pasta, botão direito, tá? New. Primeiro a gente vai estar criando um projeto do jeito, vamos dizer assim, mais arcaico, né? New Ample File, né? Arquivo em branco, arquivo vazio, né?
Não gosto de chamar de vazio, porque na realidade dá referência a void, né? Aqui eu costumo, né, como é o arquivo que é o arquivo inicial, o arquivo que vai dar origem ao nosso projeto, dar o mesmo nome que o projeto que nós já criamos. Então, como o nome da pasta é teste, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Teste, porém com com um detalhe, né? Como a gente vai estar criando um arquivo em linguagem C, esse arquivo que nós vamos estar, vamos dizer assim, digitando o código para desempenhar a função de acordo com a necessidade do nosso projeto, ele tem que ter extensão .c. Ou seja, o nome do projeto .c. No nosso caso, ficou como sendo teste.c, e você já vê que ele já vai ser criado, né, dentro daquela pasta lá da primeira origem que a gente criou, ou seja, todas as informações ele vai reunindo, né, dentro do local onde nós mandamos iniciar o nosso projeto. Fez isso, clique em Finish para finalizar, né, e ele já vai disponibilizar à direita da nossa IDE, né, um arquivo em branco, uma página em branco para a gente começar a criar o nosso projeto. Tá? Essa etapa de criação eu não vou inicialmente colocar em vídeo, porque eu quero primeiramente passar essas informações e explicar isso tudo em sala de aula para poder não acabar colocando, vamos dizer assim, o carro na frente dos bois, né? Para o pessoal mais afoito, né, que fica, vamos dizer, com muita vontade de aprender, quer ver, vamos dizer assim, logo a coisa acontecendo, a coisa funcionando. Para esse pessoal não começar a colocar o carro na frente dos bois, eu vou parar o vídeo aqui porque é até onde é interessante a gente entender no momento, que até o momento que a gente pegou, abriu a interface, né? Fez as configurações iniciais para você criar um projeto, criou a estrutura de projeto, né, que na realidade é o MPLAB que cria essa estrutura para você, mas você tem que conhecer alguns parâmetros iniciais, né, e depois criamos o arquivo que vai ser utilizado para digitar o código-fonte que vai dar origem ao código objeto do nosso programa, né? Então chegamos até aqui, a ideia é essa, as demais informações vocês têm na apostila e na medida que eu for exemplificando isso em sala de aula e mostrar o que está sendo feito, o porquê que nós dispomos o projeto em um determinado formato, linha a linha, explicando linha a linha do código, eu vou estar também atualizando os vídeos, tá? Então, por hoje é só, gente. Fica por aqui e qualquer dúvida é só perguntar aí no canal, né? Que na medida do possível e na medida do tempo disponível eu vou estar atualizando essas informações. Detalhe, né? Eu sei que isso já vai ser uma pergunta que vai aparecer logo em seguida. Poxa, professor, eu fechei o MPLAB quando eu abri o projeto ainda estava aberto. Por quê? O MPLAB ele entende que o projeto só é fechado não quando você fecha a IDE, mas sim quando você fecha propriamente, encerra, né, o projeto. E para a gente encerrar o projeto é simples. Ó. Bem, clica com o botão direito em cima da pasta do projeto, tá? E vem aqui e aperta em Close, né? Ele vai fechar esse projeto. Fechou a ideia, mesmo que você abra novamente, você vê que nada vai acontecer. Rapidinho, acho que o vídeo não está muito grande, eu vou aproveitar para mostrar o que aconteceu inicialmente com isso que a gente fez, tá? Vou aqui no Internet Explorer, vou dentro daquele disco removível que a gente já tinha. Aqui, ó, Projetos PIC, foi a pasta que eu criei, né? Dentro do pendrive. E aqui, olha só, teste.x é aquela pasta que o MPLAB criou mediante ao nome do projeto que eu dei. E dentro dessa pasta, o que eu já tenho? Ó? Apesar do arquivo não ter nada, tá aqui, ó, source C file, ou seja, arquivo de fonte em C, apesar dele estar vazio porque nós não digitamos nada, mas ele já tem um pré-escopo, uma estrutura mínima já do nosso projeto, tá? Depois que a gente compilar isso a primeira vez, fizer o primeiro modelo de projeto, usando cabeçalho padrão, né?
mostrando, colocando as diretivas, vamos dizer assim, dos arquivos de cabeçalho e dos arquivos é, da programação mesmo, você vai ver que algumas pastas vão ser adicionadas a mais, mas por enquanto isso aqui já dá uma, vamos dizer assim, já te dá controle sobre o teu projeto em condição inclusive de você copiar. E o que está nesse pendrive, ou pegar esse pendrive e levar para a tua casa ou para o teu trabalho, e desde que você tenha tanto o MPLAB X no teu computador, no computador do teu trabalho, e uma versão, vamos dizer assim, bem próxima do compilador C18, você conseguir dar andamento ao desenvolvimento do teu projeto, tá? Bom, por hoje é só, gente. Nós ficamos por aqui e até um próximo vídeo.